Polêmica no ar, embora muita gente queira que você não saiba, as cotas de televisão do futebol brasileiro seguem bastante desiguais, que é uma prova. No Campeonato Brasileiro de 2023, o Flamengo, que fez campanha ruim, terminou apenas no quarto lugar, faturou mais sozinho do que Cruzeiro, Vasco e Santos somados. Vou usar esse vídeo para te explicar o modelo de divisão da grana, onde é que está a discrepância, além de uma série de outras informações. Bom, bora começar do princípio. As cotas de televisão do Campeonato Brasileiro são divididas. Em TV aberta, por exemplo, 40% da bolada é distribuída entre os 20 integrantes da Série A, 30% se dão de acordo com o número de partidas transmitidas pela Globo e outros 30% de acordo com a classificação final do campeonato. E é importante contar que o 17º, o 18º, o 19º e o 20º, ou seja, os rebaixados, deixam de ter participação nesses 30% de acordo com a classificação final. Até aí tudo bem, modelo de distribuição legal, mas onde o bicho pega e transforma as cotas de televisão do futebol brasileiro numa grande desigualdade está no pay-per-view, especialmente porque 4 clubes têm valores mínimos garantidos. Para você entender, o pay-per-view na teoria funcionaria de acordo com a receita de cada clube, seguindo o número de assinantes por time. Então, quando você vira um assinante do pay-per-view, você se declara torcedor de tal time. E esse time passa a ter um percentual em cima do número de torcedores que se declaram torcedores desse time. Se não houvesse esse mínimo garantido e o Flamengo contasse com 50% dos assinantes de pay-per-view, 50% da cota ficaria com o rubro-negro, certo? O problema é que Flamengo, Corinthians, Grêmio e Palmeiras conseguiram nas negociações com a Globo mínimos garantidos, então eles já partem de um valor fixado independentemente do número de assinantes que se declarem torcedores desses times. E é aqui que a gente começa a ver a diferença gigante. Bora com os números gerais primeiro. O Flamengo foi o que mais arrecadou com o Campeonato Brasileiro, e eu estou incluindo TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Rubro-Negro teve 275 milhões de reais de receita no Campeonato Brasileiro do ano passado. Importante contar que se a gente somar o Cruzeiro, 98 milhões de reais, o Vasco, 97 milhões de reais e o Santos, 64 milhões de reais, esses 3 grandes clubes não batem os 275 milhões de reais do Flamengo. Tudo por causa do pay-per-view, como eu já expliquei para vocês. O rubro-negro teve, desses 275 milhões de reais, 177 milhões vindos do pay-per-view. Muito dinheiro impactado ou impulsionado por conta desse valor mínimo garantido. O mesmo vale para o Corinthians, que foi o segundo colocado na classificação geral, nesse ranking de clubes que mais faturaram. O Timão teve exatamente, deixa eu pegar aqui o número, 187 milhões de reais. Desses 187 milhões, 118 milhões vieram do pay-per-view. O Grêmio na terceira colocação, o Grêmio fez bom no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão. O Grêmio terminou, a soma total de receita do Grêmio foi de 170 milhões de reais, desses 170 milhões, 57 milhões vieram do pay-per-view. O Palmeiras, na quarta colocação na classificação geral, embolsou 162 milhões de reais, 50 milhões do pay-per-view. Nicola, explica pra gente direitinho como é que funcionou esse ranking do pay-per-view. Falei sobre o Flamengo, 177 milhões, Corinthians 118, Grêmio 56, quase 57 milhões, Palmeiras 50, né? Aí você começa a ver a discrepância. O quinto lugar é do São Paulo com quase 28 milhões de reais. O sexto com o Vasco com 20 milhões e meio de reais. O sétimo foi o Cruzeiro com apenas 18 milhões de reais. Lembrando o número do Flamengo, 177 milhões. O Atlético Mineiro foi o oitavo, 16 milhões de reais. O Internacional, o nono, com 15 milhões de reais. Fluminense, o décimo, com apenas 10 milhões e meio de reais. Santos, o 11º, com 9 milhões 950 mil. O Bahia foi, o Botafogo foi o 12º, com 9 milhões 520 mil. O Bahia, o 13º, com 6 milhões de reais. Fortaleza, o 14º, com apenas 1 milhão 960 mil. O 15º foi o Coritiba com 1 milhão e 600 mil. 16ª colocação para o Goiás com 1 milhão e 50 mil reais. América em 17º com apenas 483 mil reais. Cuiabá e Red Bull Bragantino dividiram a 18ª colocação com míseros 120 mil reais. O Atlético Paranaense não fechou seu sistema de pay-per-view com a Globo e por isso não teve direito a qualquer receita com o pay-per-view.
O impacto dessa distribuição absolutamente descabida do pay-per-view causa enorme interferência e influência no resultado final, que eu começo a apresentar para vocês. Estou colocando na tela os números. O Flamengo foi o líder desse ranking com 275 milhões de reais. Segunda colocação do Corinthians com 187 milhões de reais. O Grêmio em terceiro com 170 milhões. O Palmeiras em quarto com 162 milhões de reais. Há uma distância grande para o Atlético Mineiro, o quinto com 121 milhões. O Botafogo foi o sexto com 112 milhões de reais. O São Paulo o sétimo com 111 milhões. O Flu na oitava colocação com 105 milhões, empatado com o Internacional, um empate técnico, né? Diferença de 200 mil, ambos faturando 105 milhões de reais. Cruzeiro o décimo com 98 milhões de reais, o Cruzeiro o 11º com 97 milhões de reais, o Red Bull Bragantino ficou na 12ª colocação com 85 milhões de reais, o Fortaleza aparece em 13º com 73 milhões de reais, o Bahia o 14º com 72 milhões, o Cuiabá, o 15º com 66 milhões, Santos em 16º com 64 milhões, o Curitiba, 17º com 49,9 milhões de reais, o Goiás, o 18º com 49,4 milhões e o América, 19ª colocação com 42 milhões. O Atlético Paranaense é o 20º, muito impactado pela ausência de receita no pay-per-view. Então você vai perceber que Santos, Curitiba, Goiás e América, os times rebaixados, que deixaram de ter aquele percentual de 30% da classificação final, ficam na parte de baixo da tabela. Só estão à frente do Atlético Paranaense, que abriu mão do pay-per-view. E aí o fato de 4 clubes terem mínimos garantidos garantem a Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio uma condição muito melhor. E é importante lembrar que Flamengo e Corinthians sozinhos tem cerca de 55% de todo o bolo do pay-per-view, que mostra uma distribuição extremamente equivocada. Só para comparar com o que se pratica no exterior, o Manchester City, último campeão inglês, ganhou apenas 1,7 vezes mais do que quem menos ganhou na Premier League. E aqui dá para perceber que a diferença é extremamente gritante. Só para arrematar, Santos 4 vezes menos do que o Flamengo, o Furacão recebeu apenas pela TV aberta esses 41 milhões e 800 mil, os números do acordo do Atlético Paranaense com a Cazé TV para o sistema de streaming e pay-per-view não foram revelados, tá bom?